A igreja Peniel, a igreja em si a qual eu pastorei, os voluntários são dela, mas o projeto ele é independente. O que acontece? O projeto ele precisa de uma cobertura espiritual, porque a gente entende que a gente não lidar só com o físico, com o psicológico e emocional das pessoas, mas com o espiritual também. Então, os voluntários são da igreja, então tem que ter uma cobertura de uma igreja. Então, a igreja Peniel, qual pastoreio, cobre o nosso projeto, mas o projeto é o Ide Pregai, que é esse projeto aqui dessa camiseta, que é o projeto que a gente tem colocado aqui na cidade de Penaforte. Então, quando eu cheguei aqui, a gente começou a estudar e eu comecei a ver jovens que eu ia conversar com eles. Quem é seu pai? Meu pai morreu. Quem é seu pai? Meu pai é um bêbado. Quem é seu pai? Meu pai é caminhoneiro, meu pai sumiu, meu pai foi embora, meu pai abandonou, meu pai... Quase todo mundo, ou 90% dos jovens e adolescentes que a gente conversa não tem o pai. Aí eu não tenho um pai. 90% dos jovens que nós conversamos. Joaquim Pereira é uma escola que a gente tem cuidado e ajudado a diretora jesuíta, que tem sido uma bênção. Ela é da Assembleia de Deus, mas ela tem sido uma bênção porque ela abre a escola pra gente. A gente faz palestra ali. Nas palestras, quando a gente toca na parte pai, choram, se emocionam. Então, eu comecei a querer estudar isso. Aí eu fui e falei com a Secretaria de Educação. Eu comecei a pesquisar de que forma a gente podia trabalhar, porque eu não queria fazer um projeto para que o meu nome fosse elevado, mas para que o nome de Deus fosse elevado e as crianças pudessem ter. E Penaforte, que é a cidade a qual eu vivo hoje, para mim eu sou penafortense. Então, como diz, eu amo Penaforte. Eu estou aqui, então eu estou de coração. Então, eu quero fazer algo para que Penaforte daqui 5 anos, não é para amanhã, daqui 5 anos, daqui 6 anos ou daqui 10 anos, não seja a mesma Penaforte. Porque se nós não cuidarmos das crianças e dos adolescentes de hoje, que tem 11 anos, daqui 10 anos tem 21. Quem vai ser? Quem são eles? Se nós não cuidar dos adolescentes que hoje têm 16, daqui 10 anos eles têm 26. Então, se a gente não entender isso, a gente vai continuar com a Penaforte vivendo a nossa vida e Penaforte não vai. Então, eu consegui ver 3 gerações dentro da cidade de Penaforte. A geração do posto fiscal. Isso, quando o posto fiscal era aqui na própria cidade, na entrada, né? A geração do posto fiscal. Pedra 90, como diz a história. Isso, é a geração mais rebelde que tem. Porque as mães se prostituíam e dava para as vó criar. Iam ter outros filhos. Então tem mãe que tem 4, 5 filhos. De ninguém sabe quem. Um caminhoneiro que passou, se relacionou e foi embora. Quem é seu pai? Nunca viu. E a avó que cuida, porque a mãe rejeita. Por que a mãe rejeita? Porque ela foi usada. Então ela foi usada, ela rejeita o filho. E o filho é rejeitado pela mãe e pelo pai. A avó ama, mas a avó cuida, mas a avó não ama igual o pai e a mãe. A avó ama, tá entendendo? Mas aquele amor que ele precisa, a avó não consegue dar. A avó dá mimo. Materno, amor paterno. A avó dá presente, a avó dá abraço, põe apelido. Como diz, na casa da avó pode tudo, né? Então é onde que eles têm essa liberdade de poder tudo, porque é avó, não é mãe. E não é o pai a autoridade. Então tem os filhos do posto fiscal. Então a gente cuida desses daí. Tem os filhos da transposição. Isso, quando começou aqui, me lembro muito bem que era a primeira empresa que chegou aqui, acho que tem também a da Transnordestina. Pronto. Que era a primeira empresa, foi a que chegou aqui, foi a ET. Aí os caras chamavam lá, vem os ET, cara. Aí aqui, ó, Penaforte, eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso papo, tá? Não, acho que tá dentro. Acho que tá dentro. Acho que vamos incluir aqui, então, essa deixa aqui que a gente vai começar outro assunto aqui. Sim. Ó, a ET foi a primeira... A IT, né? EIT. Aí os caras chamavam os ET, cara. Porque os caras tocavam o terror. Então, Penaforte nunca tinha visto uma obra desse tamanho, certo? Desse porte que passou aqui. No caso, ninguém imaginava que ia passar um trem aqui. Não existia, não tinha essa possibilidade, né? Aí a Transnordestina, assim como a Transposição, elas são obras loteadas, né? Abre um lote aqui e muitos chamam de obras eleitoreiras, que distribui no seu percurso. Porque se começa, vamos supor, começou aqui a Transnordestina em Recife. Então por que não vem de Recife até chegar em Penaforte fazendo? Não. Eles loteiam, abrem os lotes, vão fazendo por pedaços. Aí o que aconteceu? A primeira empresa a chegar aqui, uma empresa de grande porte, foi a EIT. Cara, começou a empregar gente. Gente aqui de Penaforte. Não lembrava não? Lembrava não, Ronaldo? Era EIT. Eu tive até uma tia azul, né? Exatamente. Eu tinha uma tia que trabalhou lá. Ela trabalhou na parte de escritório, né? Aí a gente... Ela tem por vários... Eu sei que ela tinha uma sede aqui
Missão Velha, que os contra-cheques do pessoal vinha de Missão Velha, data de Missão Velha, né? Aí os caras começaram aqui, cara, rasgando aqui a cidade de lado, abrindo pra fazer a linha do trem, aquela coisa maravilhosa, ninguém nunca sabia nem como era um trem, né? Trem. A gente ficou assim, maravilhado. E os caras começaram a injetar dinheiro dentro da cidade, entendeu? Pena Forte que tinha aquela vidinha pacata, final de semana não tinha nada, começou a se movimentar no sábado. Sexta, aí depois, na sexta, né? Tinha a tal da tertúlia, né? Tinha a tertúlia, que chamava tertúlia. Aí os caras falavam, lá vai a tertúlia do ZT. Aí os caras começaram na sexta, na tertúlia, sábado. Aí começaram a fazer pega, começaram a abrir bar. Aí pronto, aí era de segunda a segunda o movimento. E a cidade sofreu assim, ela recebeu um ganho de dinheiro, injetou assim tão grande, que tinha gente que nunca tinha pegado aquela quantia de dinheiro em mão. Porque o que era que tinha de emprego aqui em Pena Forte? Prefeitura, para você receber, ou posto fiscal, certo? Eram os empregos que tinham na cidade. Aqui nunca teve uma indústria. Nunca teve. Tomara que algum dia alguém se engaje e possa ter. O Magno tá levantando a mão ali, tomara que ele corra atrás pelo menos de uma indústria de sandália. Pronto. Que é mais fácil, né? Mais fácil. Aí o que acontece? Os caras começaram a reproduzir, meu irmão. Aí por isso que tem essa, você falou aí, a geração da ET. É da ET, que é os da transposição. Da Transnordestina, que é a linha férrea. Isso. Aí depois foi que chegou a transposição. Isso. Quem era que imaginava que ia passar um canal do São Francisco? Entendeu? Aqui, né? Uma cidade. E a cidade, assim, cresceu, evoluiu. O nível de vida aqui mudou bastante. Sim. Antigamente aqui as Pena Forte tinham 10 carros, 5 motos. No meu tempo de criança. Eu só me lembro que tinha um carro aqui no meu tempo, que eu era moleque velho mesmo, pequenininho assim, era o primeiro prefeito da cidade, Cícero Targino. Ele tinha uma C10 azul que nós fazíamos o folo, andava em cima pra cima e pra baixo. Quando ele parasse na casa dele, ficava todo mundo pulando. Era a maior alegria, certo? Aí retomando nosso papo aqui, a nossa conversa, voltando, né? Você falou da geração da transposição. Que é os filhos do posto fiscal, né? Os primeiros filhos do posto fiscal. Isso, a geração aí, da transposição e transnordestina. E aí tem agora os filhos dos desestruturados. Porque tem os alcoólatras, os bêbados, que a mãe bebe, o pai bebe. Então são essas 3 gerações. As gerações que dão trabalho aqui na cidade. Se você olhar, eles não têm os seus pais. É interessante isso. Então, verdade. São jovens e adolescentes sem a paternidade. Então, o que eu falei? Precisamos cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Ah, mas e os idosos? Vamos cuidar também, mas o nosso foco vai ser neles, em todos. Não que eles estejam, né, menos favorecidos. Mas a gente está nesse foco. Então, o projeto ID Pregai, ele tem a intenção de ressocializar os jovens já adultos e guardar e preservar e ensinar as crianças. Então, esse é o foco do ID Pregai. E o ID Pregai é um mandamento do Senhor, né? É o ID do Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina. ID Pregai a todo mundo, a toda criatura, ensinando, né, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos focados e fundamentados nessa palavra. E aí, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente começou a fazer o projeto no prédio do João Paulo, do crediário. E ele nos cedeu esse prédio. Então, qual é a visão? A visão é nós ganhar bairros periféricos. Não que eles sejam menos favorecidos, mas a nossa intenção é ganhar esses bairros para Jesus. Então, quando a gente começou esse trabalho lá, eu fui atrás de um prédio para alugar. E aí ele pegou e falou, qual é o seu trabalho? Aí eu fui e falei. Ele falou, pode usar o meu prédio. E eu vou deixar vocês usar ele sem pagar nada, só água e energia. À vontade. À vontade, o tempo que for preciso. Aí um tempo ele chegou em mim e falou, preciso vender o prédio. Eu falei, oh meu Deus, e agora? E se abrir um bar? É o único prédio que tem na Portelinha. E se abrir um bar, um restaurante, ou um salão de festa? Vai acabar com tudo que a gente está fazendo. Porque a gente tem um trabalho todo sábado, das 2 às 4 no Joaquim Pereira, com os jovens dali da Portelinha e da Vila Garrancho, que é onde a igreja está inserida. Então, esses 2 polos, por enquanto, é o que a gente está trabalhando. A frente está sendo esse daí. Isso. De lá e de cá, por conta da facilidade. A gente alugou um prédio para fazer balé. Então, eu vou chegar lá. Aí, quando eles estão lá, eu falei, pronto, vai acabar com tudo que a gente fez. E aí, eu peguei e falei, meu Deus, eu não tenho esses 20 mil. Porque, às vezes, as pessoas olham para a igreja, e a igreja, nós estamos em uma forma crescente. Uma palavra que Deus nos deu e a gente está trabalhando para isso. Só que eu vou dizer a vocês aqui abertamente, a igreja... Ela está assim, com bastante gente, só que muitos mais ali precisam do que tem para dar. Sim, e a gente não está buscando pessoas com porte financeiro alto, nós estamos buscando pessoas que precisam de ajuda.
Mesmo que a gente não tenha o recurso para ajudar, mas a gente tem a intenção. A intenção com uma ligação, a intenção com uma boa amizade, você consegue suprir a necessidade deles. Então, nós, como ID Pregar e como igreja em Penaforte, eu não estou querendo crescer como pastor, mas eu quero ver a minha cidade crescer. Eu quero ver as crianças crescerem no bom caminho. Eu quero ver as pessoas viverem bem. Então, a gente tem um trabalho chamado Atos de Justiça. Todo culto de ceia, e todas as vezes que eu mudei um pouco esse lado, que a gente junta comida, a gente fala para os irmãos quem pode abençoar com R$20 mês, para a gente comprar de comida para poder fazer cesta básica. Para entregar para os irmãos da igreja, que eu sei que passa necessidade, e para os de fora, como a gente tem feito. Então a gente tem uma quantia por mês, 9, 8, 6 cestas básicas que a gente faz mês, e a gente distribui. Então, Queria nós. Já estão atingindo, vamos supor, 10 famílias. 10 famílias mês, né? Mas o meu sonho é eu ter todo mês R$1.500 que eu consigo fazer 15 cestas básicas para alcançar 15 famílias mês inicial. Isso. Esse é o desejo do meu coração. Então a gente faz o quê? Eu vou pedir. Eu peço. Eu já fui para Tony. Tony é uma benção. Tony, ele vai nos patrocinar no uniforme das crianças para fazer um campeonato. Que eu estou pensando em fazer isso também, que é algo futuro. A nossa ideia é trazer benefício para a comunidade onde a igreja está inserida. Então é um legado. Legado, entendeu? É um legado. Tem uma passagem muito interessante, né? Que um senhor, algo assim, mas para a gente poder entender. Tinha um senhor que ele ia para a praça e a praça não tinha árvore no lugar onde ele tinha. Hoje é uma praça. Mas aí onde ele chegava ali, ele sentou e tinha muitas crianças brincando e o sol estava muito quente. E ele foi e plantou uma tamangueira. Sabe o que é uma tamangueira? A mangueira que você fala, a manga... Não, tamangueira. Não, tamangueira. É um pé de tamarindo. Sim, tamarindo. É uma tamangueira, é o nome dessa árvore. E ele plantou essa árvore, e essa árvore ela leva de 70 anos para se tornar uma árvore. Aquele senhor, ele já estava com seus 50 anos de idade. Ele não ia ver aquela árvore ser árvore. Isso. Entendeu? A chegar a ver ela como árvore. Grande, né? Grande. Então ele plantou essa semente e as crianças brincando. E ele ali com seus 50 anos, aí passou seus 15 anos, já era uma arvinha, mais ou menos. Uhum. E as crianças que estavam brincando já era adolescente. E ficava tirando onda dele, porque ele jogava água ali e falava. Aí quando ele chegou na sua velhice, e ele sentado ali na praça, com essa árvore e os jovens brincando ali tudo, eles cresceram, se tornaram adultos. E eles foram e perguntaram para ele qual era o motivo dele plantar aquela árvore, se ele não ia usufruir da sombra. Aí ele olhou para os filhos deles que estavam brincando debaixo da sombra e falou, eu não plantei para mim. Eu plantei para eles. Porque eles viram eles, adolescente, criança para adolescente, e viram eles no futuro tendo filhos. E não tinha uma árvore para esse filho brincar, não tinha um balanço ali. Legado. Então, o que é legado? Legado é você deixar algo que às vezes você não vai usufruir, mas a sua geração futura vai. Então, eu penso que o evangelho ele é um legado que a gente tem que deixar. Não é uma ordem, não é uma unção sobre mim, não é eu sou o próprio, não. É um legado. Então, o que é aquela quadra? É um legado que eu quero deixar ali para falar, olha, um dia passou uma igreja aqui. A igreja pode fechar. A gente pode sair, eu posso ir para outro estado. Mas exatamente. Algo vai ficar. O legado vai ficar lá.